Olá, galera. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo da corrente elétrica e as leis de Ohm. Na primeira aula a gente aprendeu como calcular a corrente elétrica e os seus efeitos. Agora a gente vai entrar na parte das leis de Ohm. Mas antes a gente precisa entender dois conceitos importantes: o conceito de tensão elétrica e o conceito de resistência elétrica. Bem, a tensão elétrica é a grandeza responsável por produzir a corrente elétrica. Lembra que a gente falou que só tem corrente elétrica quando os elétrons têm um movimento ordenado, quando todos os elétrons se movimentam em um sentido só? Naturalmente, eles se movimentam de forma aleatória, como nessa figura aí. Mas, como é que eu vou fazer com que esses elétrons comecem a andar em um sentido só? Lembra que elétron odeia elétron? Então imagina que se eu quero que os elétrons andem para a direita, eu vou colocar um monte de elétron acumulados do lado esquerdo. Eu vou criar um polo negativo. Então, os elétrons que estão no fio de cobre vão fugir, vão ser empurrados para longe desse polo negativo. Ao mesmo tempo, elétrons adoram cargas positivas, porque os opostos se atraem. Então, para melhorar ainda mais esse fluxo de elétrons, eu vou colocar um polo positivo do lado direito. Geradores elétricos são os responsáveis por criar um polo positivo e um polo negativo. Uma pilha é um exemplo de um gerador elétrico. A pilha tem esse lado aqui com a cabecinha, que é o lado positivo. O lado oposto, que é liso, é o lado negativo. Para criar esse polo negativo e esse polo positivo, a gente pode usar um gerador elétrico. O gerador elétrico é o responsável por criar um polo positivo e um polo negativo. Então eu posso ligar um fio aos terminais de uma pilha. Do lado de cá tinha um polo positivo e eu estou ligando ele aqui, ó, no polo positivo da pilha. O lado que eu quero formar o polo negativo, eu estou ligando aqui no polo negativo da pilha. Feito isso, os elétrons vão fugir do polo negativo da pilha, se movimentar em direção ao polo positivo, certo? Uma representação para a pilha mais simples é essa daí. Dois tracinhos, um tracinho pequeno e um tracinho grande. O tracinho pequeno representa o polo negativo e o tracinho grande representa o polo positivo, certo? Bem, voltando aqui à figura dos dois polos, negativo e positivo, a gente pode dizer que entre os dois polos existe uma diferença de potencial, DDP, que a gente conhece popularmente como tensão. Tá? Então, quando você liga um aparelho elétrico na tomada, a tomada não tem dois buraquinhos principais? Um é o polo negativo e o outro é o polo positivo. Você está ligando o seu aparelho a um polo positivo e um polo negativo, de forma que a corrente elétrica atravessa esse aparelho, certo? Então, essa tensão, essa DDP, ela tem um valor. Ela pode ser medida. Nas nossas tomadas, aqui em Aracaju, a gente tem tomadas de 110 volts. Então, veja que a unidade de medida da tensão elétrica é o volt. Muito bem? Então, quanto maior essa voltagem, maior vai ser a corrente elétrica produzida, certo? Bem, entendido o que é tensão elétrica, a gente pode agora entender o que é resistência elétrica para complementar as nossas informações. Tá vendo aqueles elétrons em movimento ali no fio? Eles têm um obstáculo no caminho deles. Eles têm ali vários átomos, núcleos de átomos, onde os elétrons acabam se chocando. A depender do material, você pode ter mais obstáculos, mais núcleos de átomos no caminho, ou menos. Então, materiais diferentes criam resistências diferentes à passagem dos elétrons, à passagem da corrente elétrica. Bons condutores são aqueles materiais em que os elétrons têm facilidade para se movimentar. Maus condutores são aqueles que produzem uma resistência elétrica muito alta e dificultam a passagem de corrente elétrica, certo? Então, uma forma de medir essa facilidade ou dificuldade que os elétrons têm de passar pelo condutor é medindo a resistência elétrica do material. A resistência elétrica do material nada mais é do que a relação, do que a divisão entre a tensão que você aplicou no condutor para gerar corrente e a corrente que foi gerada, certo? Então, a forma mais comum da gente ver essa equaçãozinha é cruzando ela, passando o I para cá, multiplicando. Então, nós ficamos assim, ó. U é igual a R
I. URI. A tensão elétrica ela é igual ao produto da resistência elétrica do condutor vezes a corrente elétrica que foi produzida. Tá? Então, qual vai ser a unidade que a gente vai utilizar para resistência elétrica? É o ohm. Ohm foi um cientista que estudou a resistência elétrica dos condutores. Tá? Veja só, os elétrons aqui estão no movimento para a direita, que é o que a gente já conheceu na aula passada como o sentido real da corrente, mas a gente representa a corrente no sentido contrário ao movimento dos elétrons, que é o que a gente chama de sentido convencional da corrente. Não esqueçam disso, tá? Uma representaçãozinha simplificada do circuito, para não ficar sempre desenhando pilhas e condutores, é essa daqui. A pilha a gente vai representar como um gerador, dois tracinhos, um pequenininho e um maior, polo negativo e polo positivo, e o condutor ele vai ser representado por esse símbolo aqui, ó, que representa a resistência desse condutor. Meio que parece um símbolo de algo que dificulta a passagem dos elétrons, né? Meio que um obstáculo, certo? Então são três grandezas que a gente precisa relacionar aqui. É o que Ohm fez na sua primeira lei. A primeira lei de Ohm relaciona a tensão, a resistência elétrica e a corrente. A tensão é igual à resistência vezes a corrente, URI. Vamos lembrar as unidades. Tensão medida em volts, resistência elétrica medida em ohms e corrente elétrica medida em ampere, certo? Muito importante, muito importante. A tensão é a grandeza responsável por gerar a corrente elétrica. Então, quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente elétrica. A resistência elétrica é a grandeza que mede a dificuldade de passagem de corrente. Então, quanto maior a resistência elétrica de um condutor, menor vai ser a corrente elétrica produzida, que vai atravessar ele. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo aqui bem simples para aplicar essa regrinha. Nota ali que eu tenho dois circuitos. Os circuitos da figura foram montados com pilhas idênticas de 50 volts. Então, as pilhas são responsáveis por produzir a tensão, 50 volts. No primeiro circuito, ligou-se a pilha a um lápis grafite. Sim, grafite é um bom condutor de eletricidade, viu? As primeiras lâmpadas produzidas foram feitas de grafite. O problema delas é que o grafite, ao esquentar, ele acabava se estragando rapidamente e a lâmpada parava de funcionar muito facilmente. Então a durabilidade dela era muito, muito, muito baixa. Não valia a pena produzir e vender, certo? Então, eu liguei uma pilha de 50 volts a um lápis grafite que foi atravessado por uma corrente elétrica de 2 amperes. Então ele já me disse a corrente elétrica que passou pelo grafite, certo? No segundo circuito, ligou-se uma lâmpada que foi atravessada por uma corrente de meio ampere. Opa! No segundo circuito, onde tem uma lâmpada, a corrente elétrica produzida foi menor do que a corrente elétrica produzida no grafite, certo? Apesar de a tensão de a pilha ser a mesma, ser igual. Calcule qual é a resistência elétrica do lápis e a resistência elétrica da lâmpada. Muito bem? Vamos lá. A gente tem então as informações dos dois circuitos, que é a tensão e a corrente elétrica. Aplicando a nossa primeira lei de Ohm, a gente pode calcular então essa resistência elétrica. Não pode? No primeiro circuito, a tensão foi de 50 volts, a resistência eu quero descobrir e a corrente foi de 2 amperes. Dá para fazer essa continha, basta passar o 2 dividindo para o lado de lá. Dividindo 50 por 2, nós temos que a resistência elétrica do lápis de grafite vai ser de 25 ohms, certo? A lâmpada tem a mesma tensão, mas a corrente vale meio. Passando o meio dividindo, 50 dividido por meio igual a 100 ohms. Essa é a resistência elétrica da lâmpada. Perceba o seguinte, onde a corrente foi maior, a resistência elétrica foi menor. Na lâmpada, a resistência elétrica foi de 100 ohms, 4 vezes maior do que a resistência elétrica do lápis. Mas a corrente elétrica da lâmpada, que foi de meio, foi 4 vezes menor do que a corrente elétrica do lápis. Então, resistência e corrente elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem?
Esse simulador que eu utilizei para produzir essas duas imagens, você pode abrir ele e brincar de montar circuitos. Basta você acessar esse linkzinho aqui e procurar lá o simulador de circuito elétrico. Tudo bem? A primeira lei de Ohm, ela mostrou para a gente como calcular a resistência elétrica de um condutor a partir das informações do circuito, tensão e corrente. Mas eu posso conhecer a resistência elétrica de um condutor conhecendo apenas o seu formato e o material de que ele é feito. Para isso, a gente tem a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm relaciona a resistência com o comprimento do fio L e com a área de seção transversal, que é uma forma de medir a bitola, a grossura do fio. Quanto maior essa área, mais grosso é o fio. Bem, pensa comigo. Quando é que a resistência vai ser maior num fio, num condutor? Quando esse condutor for muito comprido ou quando tiver um comprimento menor? Pensa numa avenida que tem um monte de buraco na pista. Se essa avenida for muito comprida, os carros vão ter muito mais obstáculos no caminho, porque vão encontrar mais buracos. Então, quanto maior o comprimento do fio, mais obstáculos os elétrons vão ter para passar. Mais núcleos eles vão encontrar no caminho. Então, maior vai ser a resistência elétrica desse fio. Então, a resistência elétrica do fio é diretamente proporcional ao comprimento dele. Agora, com relação à área de seção transversal. Pensa numa avenida mais larga, em que você tem várias pistas para o carro poder escolher aonde andar. Quando você tem muitas pistas, você tem um tráfego muito melhor. Você consegue atravessar mais carros ao mesmo tempo. A mesma coisa vale para os elétrons. Num fio largo, num fio grosso, os elétrons têm mais espaço, tem uma pista maior para poder atravessar o condutor. Então, quanto maior a área de seção transversal, quanto mais grosso o fio, menor é a resistência ao movimento dos elétrons. Então, a resistência elétrica é inversamente proporcional à área de seção transversal dos fios. Certo? Então, nós ficamos com uma equação assim. Ó. R é igual a ρ vezes L sobre A. ρ é a resistividade elétrica do fio. Rho é o nome da letra grega que a gente está utilizando aqui. Não é um P. Ele parece um P, mas ele é uma letra grega chamada Rho. Rho, ele representa a resistividade elétrica. Ou seja, ele indica o valor, ele representa o material de qual é feito o condutor. A unidade desse Rho vai ser o ohmmetro. Ohm vezes metro. Não é ohm por metro, porque não tem a barra, não tem uma divisão. É ohmmetro. Vamos aplicar então a segunda lei de Ohm. Para a transmissão de eletricidade, constrói-se um cabo composto por 7 fios de cobre de área de seção transversal de 10 mm² cada. Olha a ilustração aqui. Ó. O cabo ele é formado por 7 cabinhos. Cada cabinho desse tem uma área de seção transversal de 10 mm². Como eu tenho 7 cabos, a área total do cabo vai ser de 70 mm². Sendo a resistividade da liga de cobre utilizada de 2,1 vezes 10 elevado a menos 2 ohms milímetro² por metro, calcule a resistência elétrica desse cabo a cada quilômetro de extensão. Então ele pediu para calcular a resistência do cabo e aparentemente ele só me deu a área de seção transversal e a resistividade. Mas, se você reparar um pouquinho melhor, ele pediu para que você represente a resistência a cada quilômetro de extensão do cabo. Ele está te dando o comprimento do fio que ele quer analisar. Então, com esses 3 dados, eu posso aplicar a equação da resistência elétrica. Mas, nas unidades diferentes, precisamos converter. A área está em milímetro quadrado. No Rho, a parte que se refere à área é o milímetro quadrado. Então, não precisa transformar. O comprimento está em quilômetro. No Rho, a parte que se refere ao comprimento está em metros. Então, eu preciso transformar esse cara daqui. Ó. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Pronto, transformado. Eu posso aplicar, então, a equação. Substituindo os dados, Rho igual a 2,1 vezes 10 a menos 2, L igual a 1000,
e área igual a 70 milímetros quadrados, eu posso calcular. 10 elevado a menos 2 vezes 1000 é o mesmo que 10. 2,1 sobre 70. 2,1 vezes 10 é 21. Fazendo essa divisão, nós temos 0,3 ohms. Então note que eu calculei a resistência do cabo independentemente de saber qual foi a tensão aplicada nele e qual foi a corrente elétrica aplicada nele, que passou por ele. Então, o cabo, só por ele existir, ele já tem uma resistência elétrica, independentemente dele estar ligado no circuito ou não, certo? Vamos fazer mais uma questão aqui de segunda lei de Ohm. A resistência elétrica de um fio metálico vale 60 ohms. Cortando e descartando-se um pedaço de 3 metros desse fio, verifica-se que sua resistência passa a ser de 15 ohms. Calcule o comprimento que o fio tinha antes de ser cortado. Então, o que aconteceu? Você tinha um fio com um certo tamanho e a resistência dele valia 60 ohms. Você cortou um pedaço desse fio, um pedaço de 3 metros, e ele passou a ter uma resistência agora menor. Como a gente viu, quanto menor o comprimento do fio, menor é a resistência elétrica dele, né? Muito bem. Eu estou comparando uma situação de antes e depois. Estou fazendo uma relação. Então vamos anotar aqui as informações que eu tinha sobre antes e depois. Antes eu tinha que a resistência elétrica valia 60 ohms e depois a resistência elétrica passou a valer 15 ohms. Antes, o comprimento do fio era desconhecido, x. Inclusive, é o que ele quer saber, qual era o comprimento do fio antes de ser cortado. Depois, o fio foi cortado e 3 metros foram descartados, ou seja, o tamanho dele agora vale x menos 3. Então, vamos fazer uma relação entre a resistência 1 e a resistência 2. E quando a gente fala em relação, matematicamente, a gente está falando numa divisão. Eu vou dividir, eu vou comparar o R1 com o R2. Como é que calculo o R1 a partir do comprimento do fio? Usando a segunda lei de Ohm. Rho igual a L1 sobre a área. Embaixo dessa conta, na divisão, no denominador, eu vou colocar o R2, que também se calcula pela mesma forma. Só que agora o comprimento é diferente, é o comprimento L2. Por que o Rho e a área não foram chamadas de 1 e 2? Porque o material do fio não foi alterado quando eu cortei. Então, antes e depois, o Rho é o mesmo. E nem a espessura do fio foi alterada. A área, então, continua sendo a mesma. Sendo as mesmas áreas e a mesma resistividade, eu posso cortar essas informações. O Rho do lado de cima com o Rho que está aqui embaixo no denominador. A área que está lá em cima com a área que está aqui embaixo no denominador. Substituindo o R1, que vale 60 ohms, e o R2, que vale 15. E do outro lado, o L1 que sobrou, que vale x, e o L2 que sobrou lá embaixo, que vale x menos 3. Cruzando essas informações, fazendo meios por extremos, cruzando as informações, nós temos que 15x é igual a 60x menos 180. Cuidado que o 60 ele não multiplicou só o x, ele multiplicou também o menos 3. Vamos isolar o x agora. Eu vou mandar o 180 para cá positivo, vou mandar o 15 para lá negativo. 60 menos 15 dá 45x. Dividindo 180 por 45, nós temos que a resposta é de 4 metros. Esse era o tamanho do fio antes de ser cortado. Depois que eu cortei, seria x menos 3, 4 menos 3 seria 1 metro. Tudo bem? Bem, galera, então assim a gente termina a nossa aula sobre corrente elétrica e leis de Ohm. Bons estudos!